foi falando, não, o professor não dá conta, nós temos que, então, elaborar aqui os livros didáticos, apostilas, direcionar todo o trabalho, todo um manual que direciona o trabalho do professor, porque tem aquele discurso de que o professor não dá conta, ele é incompetente, a formação dele não deu conta. E aí eu até fiquei pensando, né, nessa qualidade da educação, nessa falta, nesse discurso de falta aqui dos professores, pensando essa proposta, essa problemática que é complexa, porque ela não estende só um discurso, ela está na política, ela está nas interrelações, na própria avaliação, no currículo, então ela perpassa todo esse mundo. Eu fiquei com uma dúvida querendo saber, já que sua visão é bem ampla e bem global, que é, quando a senhora colocou aqui ontem, que a gente fica, o pessoal tem curiosidade de Portugal, com certeza, porque é uma outra realidade. E Portugal, ela não reflete só Portugal, ela está muito conectada na Europa, então essa visão é extremamente importante. E aí eu fiquei pensando, será que esse discurso também, ele acontece de forma global também na Europa? Ou será que é só aqui que ele é mais eficaz? Porque ontem teve um documentário na Globo News sobre as universidades, diante do que está acontecendo. E eu achei interessante, porque o Brasil é um dos poucos que tem a universidade que não é paga. Por exemplo, em Portugal, é público, mas é pago, se paga a propina. A propina lá, gente, não é igual aqui não. A propina lá é como mensalidade, né? Eu falo propina, nós até usamos a palavra taxa. E aí? Melhor. É taxa, né? Porque lá é só propina, deixa eu ver se não tem tanto, é só para então, professora, e lá demonstrou que as universidades, elas são pagas, e uma das melhores da América Latina é a da Argentina, de Buenos Aires, de Buenos Aires, que não é paga. Essa aí não é igual aqui, o sistema é público mesmo, e está no ranking da melhor avaliação de todas na América Latina, assim, em disparado. O que é contraditório, porque as melhores americanas, por exemplo, são as que mais têm investimento. Mas está a falar no Estado. Então, isso, para dizer como funciona então esse discurso, né, num campo europeu. Porque ontem eu tive uma visão aqui na América Latina e na América do Norte. Quer dizer, e na Europa, será que isso também é forte igual aqui? Porque eu sei que as lutas políticas, lógico, elas continuam, né? Tá certo. Então, mas primeiro vamos clarificar o conceito de justiça social, até porque durante os dias que nos antecederam, nós fomos falando, introduzindo esta expressão, de tal forma que, quando fez a pergunta ontem, até adiamos. Portanto, e vamos tentar ver aquilo que eu sistematizei, não é? A que nos referimos quando usamos a expressão justiça social. Referimos-nos ao cativeiro escolar, referimos-nos nesta intervenção que fez, falou na questão da qualidade, da igualdade de oportunidades, etc. Bem, portanto, a referência à justiça social tem sempre que ela se cita na Europa, mas eu penso que também no Brasil e no Mercosul, a expressão justiça social atravessa muitos dos textos da economia, da educação, do serviço social. Eu penso que esta expressão também vos é muito familiar. E esta expressão, ela está associada ao reconhecimento de direitos sociais, está associada a medidas de combate à pobreza, por isso que ela também é usada no campo da economia e do serviço social e da segurança social, está associada à reivindicação de condições que cumpram o princípio da equidade e da igualdade de oportunidades, por exemplo, nos discursos políticos de educação, nos textos do Ministério e do Governo, quando falam de justiça social, associam quando associam com uma obrigação do Estado garantir uma igualdade de oportunidades, não apenas, obrigadíssima só, não apenas de igualdade de oportunidades de acesso, mas também de sucesso, é para justificarem
o cumprimento ou a promoção da justiça social. Está associada, portanto, a todas as situações que promovam uma justa redistribuição de bens em linha com aquilo que muitas vezes se chama a solidariedade social. Portanto, na sua origem, a verdade é que ela tem tomado sentidos diferentes. Na sua origem estão os princípios de humanidade, de fraternidade e, portanto, característicos daquela ideologia moral que é mais caritativa, não é? Eu, como boa cristã, tenho, na Igreja Católica, esta é uma expressão muito frequente. Não sei nas outras igrejas, mas na Igreja Católica esta é uma expressão muito frequente. Aliás, eu fui socializada nesta ideia da justiça social, não como um direito, mas como uma doação caritativa. Esta ideia da humanidade, da fraternidade, mas com esta ideologia ao lado, com esta ideologia moral. A diferença, os sentidos, embora a própria expressão, o próprio conceito, tenha sentidos muito diversos, a verdade é que a diferença entre quando eu era estudante do ensino médio e ouvia falar no cumprimento da justiça e quando ouço falar hoje, ou quando os próprios discursos políticos, de educação, económicos, etc., quando falam neste conceito de justiça, eles têm a mesma raiz, mas têm sentidos completamente opostos, diferentes, e passa a não ser uma doação, mas um direito. Por exemplo, se eu falar da igualdade de oportunidades de sucesso, nesse sentido humanitário caritativo, eu penso que há uns que têm um padrão cultural, um padrão de conhecimento e que têm de o transmitir ao outro para que ele aceda aos mesmos bens que eu. Se eu pensar enquanto direito, não é uma doação, mas é uma interação e é uma interação e é um direito. Portanto, para uma clarificação, foi neste sentido que quando aqui, durante as outras sessões, falava de justiça social, isto não há como... Eu tenho que tirar uma foto, Passar aqui na frente. levar para as equipas, porque isto são os lanches, que eu fico com a ideia que os vossos lanches têm de ser têm de ocupar muito tempo, porque é muito professora, quem chegou agora é especial, hein? É muito lanche. Deixa eu ver. Ai, chique! Ai, agora todo mundo vai querer ver. Graça, tira uma foto e posta que todo mundo quer ver. Tá, eu vou tirar. Eu já soube como é que fazem como é que se organizam para os lanchinhos, porque eu comecei a ver todas a chegarem com os saquinhos e comecei a perceber que é uma organização mesmo. Bem, portanto, Já faz parte da nossa tradição. A gente gosta, duas coisas que a gente gosta, dançar e comer. Professor encantado. Eu quero aproveitar e pedir desculpas pelo atraso, mas eu estava procurando vocês lá na Dumba. pois é, nós fomos para lá, não Lívia vimos. colocou no grupo, mas eu não vi. Não Foi tudo não chegou muito Então me atrasado. perdoe. Nós próprios é que também começamos. Sim. Também andamos a fazer. Bem, mas então, o que com isto. Mas, portanto, quando durante os outros dias falei na justiça social, eu associei à justiça curricular e associei a esta ideia da melhoria educacional. E, portanto, em educação, quando nós falamos da justiça social, falamos neste sentido. Temos de
organizar, configurar, desenvolver o currículo de forma a que ele cumpra um princípio de justiça curricular que seja promotora da justiça social. E nesse sentido, para configurar e desenvolver um currículo que cumpra o princípio da justiça curricular, ele pressupõe uma contínua melhoria. E é por isso que estas três expressões se encontram muito relacionadas. Nós, já numa das sessões, até utilizamos a definição do Marx de melhoria educacional, dizendo que a melhoria educacional ou melhoria das escolas é um processo de otimizar o desempenho e o resultado dos recursos humanos e materiais e educacionais em resultados positivos dos outros. Nós, quando falamos disto, até dissemos a melhoria educacional pode ter como intenção que os professores se sintam mais incluídos, melhor na instituição, mas a última meta que nós desejamos é que os estudantes aprendam mais, que tenham mais possibilidade de se desenvolver do ponto de vista pessoal e do ponto de vista social. E, portanto, neste sentido da melhoria é que se justifica o conceito de justiça curricular e o conceito de justiça social. E para o conceito de justiça curricular, eu tomei aqui de empréstimo uma expressão do Júlio de Torres Santo Tomé. O Júlio de Torres Santo Tomé é um espanhol da Galiza. A Galiza fica ali muito perto do norte de Portugal. E tomei de empréstimo o que ele diz. Quem quer ler, para não ser eu sempre a esganiçar? Quer ler? Sim. Primeiro, Justiça curricular. a justiça curricular é o resultado da análise do currículo que é elaborado, colocado em ação, avaliado e investigado, levando em consideração o grau em que tudo aquilo que é decidido e feito em sala de aula respeita e atende às necessidades e urgências de todos os grupos sociais. Ajuda a ver, analisar, compreender e julgar a si próprios como pessoas éticas, solidárias, colaborativas e corresponsáveis por um projeto de intervenção sociopolítica mais amplo, destinado a construir um mundo mais humano, justo e democrático. São Tomé, 2013. O Júlio de Torres Santo Tomé teve esta expressão. E, portanto, isto, no fundo, está em linha com aquilo que temos falado das sessões anteriores. E se conseguirmos cumprir este princípio de justiça curricular, no fundo estamos a promover a justiça social. Quer ver? Quer? Sim. É o primeiro, né? Justiça social é um conceito inclusivo que abarca uma concepção ampla de questões de equidade, oportunidade e justiça. BAL 2009. Neste sentido, tem uma gama ampla de aplicação e alerta para as variadas maneiras em que a opressão pode ocorrer e como pode atuar sobre as pessoas, bem como através de inter-relações complexas entre todos estes fatores. Mas, portanto, no fundo, o que eu quis dizer com a primeira intervenção é que nós, está a ficar muito calor, até tremidos. Eu tenho aqui um ar. Não mais uma briga aqui. Você desde que saiu de lá do auditório que deu problema. Eu prefiro ficar rouca do que morrer de calor. Então vamos lá. Depois a gente vai ver lá. Bem, mas então, o que eu estava a dizer é que cada uma de nós, como profissional, como professor, nós, não somos só nós que concretizamos o princípio da justiça social, mas se concretizarmos procedimentos alinhados à justiça curricular, no fundo estamos a promover, a colaborar para a justiça social. Quer repetir a sua pergunta de ontem? Na verdade, eu nem fiz uma pergunta. Eu disse que foi a primeira vez que eu vi essa referência ao currículo. Eu nunca tinha pensado em o currículo como
nesse aspecto da justiça curricular, né? Nessa terminologia, promovendo a justiça social. E agora que você... Assim, eu nunca vi essa denominação. Agora... Há um autor espanhol que tem um livro que tem mesmo por título A Justiça Social, que é o Connell. C-O-N-E-L-L. Eu acho que não é com 2 L's. Com 2 L's. É. E eu estava a ver se eu próprio o tinha posto aqui, mas acho que não o pus. Pus. Pois inglês. Mas é um texto do livro, que é um livro em espanhol, que é a Justiça Social. E é um capítulo do livro, e o livro chama-se Escolas de Justiça Social. E ele, quando fala no conceito de justiça social, fala precisamente nesta associação ao currículo, que é o conceito de justiça curricular. É um livro que já não é atual, é de 97, mas é muito interessante. Provavelmente agora até é capaz de estar... Então, eu tive essa grata surpresa de ver isso estampado, porque eu não tinha visto ainda, né, sob essa perspectiva. E eu acho que professor, principalmente aqui no Brasil, que está na rede pública, nossa classe, por exemplo, a gente lida constantemente com as diferenças sociais. E a gente sabe o valor da escola, mas saindo dessa visão de ascensão social, mas muito mais nesse sentido mesmo, de promover estratégias, atividades, ações que levam em conta isso, a fraternidade, a atender aos diferentes grupos que estão lá e, sobretudo, proporcionar essa equidade, essa igualdade de oportunidades. Ontem, eu até coloquei no grupo correndo assim, para a Lívia. Lívia, se a professora ainda estiver aí, passa aqui no auditório da música, porque está tendo uma apresentação do primeiro semestre, um semestre que eles estão tentando fazer um concerto de cordas, a coisa mais linda. E aquele cenário todo ali, diante da precariedade, eu digo estrutural, porque o auditório de música não é um dos melhores, não é o apropriado, já tem, enfim, essas demandas mesmo de manutenção e inclusive de gás que está por aí, mas o quanto aquelas pessoas estão comprometidas com o seu trabalho e de levar algo que é extremamente elitista aqui no Brasil, que é o acesso à música, sobretudo à música clássica, e de colocar à nossa disposição o quanto a universidade tem esse papel, não digo só a universidade, mas nesse caso específico, de promover essa socialização, sabe? Eu professora, eu tive acesso à escola, eu já tinha quase 10 anos de idade. Eu não era nem registrada, então eu nem existia. E a escola, para mim, foi decisiva. Não, mas então, eu me vejo... Então, o que está a dizer se nós retomarmos aquela ideia que dissemos que nos anos 90, aquele movimento dos estudos curriculares que chamava a atenção que a escola, o chamado reconstrucionismo, chamava a atenção que a escola tem a obrigação de contribuir para uma mudança positiva da sociedade. Portanto, o que se pretende é que esses casos não sejam exceção. O que se pretende é com a escola, se ela cumprir o princípio da justiça social, ela se ela cumprir o princípio da justiça curricular, ela contribui para promover a justiça social. Aliás, no Brasil, eu estou a dizer no Brasil, mas não é no Brasil, Paulo Freire nasceu no Brasil, viveu no Brasil, mas é conhecido em todo o mundo. Quando eu falo com as minhas colegas da Suécia, elas conhecem o Freire como eu o conheço. E quando no movimento da América Latina, quando se defendia a desescolarização da sociedade, ou seja, uma sociedade sem escolas, porque a escola não mais fazia do que legitimar as diferenças sociais, e legitima, o Paulo Freire conta esse movimento da desescolarização da sociedade, do ponto
curricular, não enquanto doação, mas enquanto comunicação. Nós nas primeiras terça-feira acho que utilizamos como comunicação e como um diálogo intercultural e interexperiências que permita a cada um reconhecer-se, conhecer-se, mas eu vou precisar, mas não ficar imerso, como eu digo, imerso é fugado, não é? Na sua cultura e nas suas saberes de origem. Então, professora. E, portanto, tem de não ficar imerso, tem de também emergir. Porque é por isso, este conceito que nós também trabalhamos da hibridização e das identidades híbridas também nos ajuda, porque mostra como cada um de nós é uma identidade híbrida. Não é? Fomos desenvolvendo e vamos continuar-nos a desenvolver. Nesse aspecto, não se para. Bem, portanto, o que se entende por justiça social e que relação é que ela tem com o currículo escolar. E nesse capítulo também do livro do Júlio Torres Santo Tomé, ele desenvolve, claro que eu não trouxe todas as ideias, desenvolve como é que nós podemos concretizar uma justiça curricular que, por sua vez, seja promotora de uma justiça social. Agora chegou a vez de outra pessoa ler para eu entrar de fora. Quem quer ler? A justiça curricular implica considerar as necessidades do presente para, em seguida, analisar de forma crítica os conteúdos das distintas disciplinas e das propostas de ensino e aprendizagem com as quais se pretende educar as novas gerações e prepará-las para a vida. Olha, até para aqui, porque nesta frase, e eu acho que nós tivemos uma grande discussão logo na terça-feira por causa dos conhecimentos poderosos e dos conhecimentos socialmente relevantes. E vejam o que ele diz. Eu não sei se ele disse neste sentido, mas eu quero interpretar neste sentido. Quando ele diz que considerar as necessidades do presente, e eu acrescentava, ele não acrescentou, mas eu acrescentava, as do presente e do futuro, que eu não consigo ainda imaginar e que, portanto, mas que de certeza que é mais complexo do que o presente, não é? E depois, lembram-se aquilo que nós dizíamos da literacia digital, do inglês que é poderoso, mas também é socialmente relevante. E, portanto, analisar de forma crítica, então, para que... Quer continuar? Sim. Esta meta, é lógico, preocupa os professores comprometidos com a atribuição de poderes aos grupos sociais mais desfavorecidos e, portanto, com a construção de um mundo melhor e mais justo. Não é? E, portanto, esta ideia do empoderamento, aliás, nós ontem, até a propósito do que a Maria José nos contou, voltamos outra vez a falar desta ideia de não é fazer pelos outros, é criar condições para empoderar. E por isso não nos vamos esquecer, quer dizer, é uma utopia não realizada, mas que Schwartz diz que em vez de serem avaliados os alunos, deviam ser avaliados os professores pelas condições que criam para que os alunos desenvolvam a competência de se autoavaliar. Se cada um de nós tiver este projeto de uma melhoria contínua e se formos capazes também de analisar como é que estamos a percorrer este caminho de uma melhoria pessoal e social, também vamos melhorar. Olha, eu ao dizer isto, eu não queria entrar com mais areia na engrenagem, mas se nós recorrermos ao Foucault, ele atira-me uma espingarda a isto que eu estou a dizer. Porquê? Porque, de facto, se cada um de nós for polícia de nós próprios, não é necessário haver controle, todos nós nos controlamos demasiado. E o Foucault e as teorias da disciplinação alertam-nos para que muitas vezes nós passamos a responsabilidade para o nosso família. E é isto nas famílias. Às vezes, famílias que atribuem muita importância à escola
passa uma responsabilidade para as crianças muito difícil de elas conviverem. Portanto, o que estamos a dizer exige sempre isto que nós falamos, não é? Ou se eu estivesse a dizer isto, se eu me ouvisse, eu ficaria escandalizado por estar a dizer que nós nos temos de criar cada vez mais processos de autodisciplinação. Carlinhos, quando você traz no primeiro dia a reflexão para a gente, né, daquele modelo mais racionalista, técnico, né, obviamente eu estou querendo dizer que a gente viveu num contexto mais contemporâneo, por exemplo, anos 2001, quando Recife retomou os ciclos, né? Não quer dizer que nós vivemos isso lá, mas o que acontece? O professor, ele estava trabalhando no sistema seriado e depois implantou-se o ciclo, como eu falei ontem. O que é que acontece? Tem duas situações para a gente refletir em cima dessa contribuição do Santo Tomé, né? Que prevê essa coisa da análise crítica dos conteúdos, a partir da... O professor não estava se reconhecendo naquele currículo, ele não tinha uma construção, mesmo que recente, identitária com aquele modelo. Então, numa das escolas que eu trabalhei, as professoras, um grupo de professoras, de 3 professoras que eu trabalhei, comentou que não estavam entendendo o que o currículo estava prescrevendo para o ensino de linguagem. Em cima disso, elas pensaram assim, bom, se a gente não está entendendo essa linguagem curricular, como é que a gente vai trabalhar com os nossos alunos? Não é? Então, elas se reuniram, não só essas 3, mas as 3 fizeram uma síntese para mim. Se reuniram no interior da escola e elaboraram, ela chamou de ficha, uma ficha com o que elas chamaram de competências previstas na área de língua portuguesa para o bloco inicial. Primeiro ano, segundo ano e terceiro ano. Ela disse, a partir daí nós conseguimos trabalhar. Porque eu não sabia, eu não entendia, e muito menos quem vinha da secretaria trabalhar conosco, não é? Licença, Quem me desliga, coloca no 22 a 23. Está muito barulho, está a ventar muito, se muito vento. Eu já estou a falar. Você pode deixar o. tem um aplicativo de baixo. Então pronto, e de vez em quando nós Está filmando de meia hora, vem cá. Então, quando fala dessa questão, né, que anterior a esse slide, você também traz os 3 conceitos: justiça social, justiça curricular, melhoria educacional. E num dos pontos, acho que no de justiça curricular, tem essa coisa de, eu estou falando do professor, mas enfim, olhar para o currículo elaborado, né, analisar e promover situações que atendam a todos os grupos. Eu chamo de tática porque eu trabalho com o Michel Dissertor, né? Mas na ocasião que eu produzi esses dados, ao revê-los, eu vi que elas fabricaram uma tática do interior daquela escola para dar conta das demandas que elas fabricaram, né? Aliás, eu não sei se vocês usam muito, ou recorrem muito ao Bernstein, que é um sociólogo da educação, já morreu, e ele também reconhece que teve um grande contributo por reconhecer, aliás, ele acusou, eu vou começar por princípio, ele acusou os teóricos da reprodução por não mais fazerem do que indicarem a patologia que a escola reproduzia as mudanças sociais. E, portanto, ele nesse sentido, ele defendeu que não era suficiente indicar a patologia, que era preciso indicar uma ação de intervenção. E ele tem um livro tem várias publicações, mas uma muito interessante, que reconhece, ou apela, ou eu não posso dizer apela, mas que defende que
construir uma outra gramática curricular, ele chama-lhe uma gramática curricular, fundada naquilo que ele chama os dispositivos pedagógicos, nós falámos disso na terça-feira, e que nós, no nosso grupo da faculdade, em vez de chamarmos dispositivos pedagógicos, até para não se confundir com material didático, chamamos de dispositivos de diferenciação pedagógica. E o que é que nós pretendemos com isso? Por exemplo, nesse caso, se essas professoras, com a tal grade que fizeram, com as competências da linguagem para cada ano daquele ciclo, se elas construíram uma gramática curricular que não pretendeu reproduzir, mas que pretendeu partir daqueles pontos de partida diversos, para que os alunos aprendessem e atingissem aquelas competências determinadas ao nível da linguagem, então elas estavam a construir uma gramática curricular que atendia à diversidade. Se eu usasse a linguagem de Bernstein e se eu usasse a linguagem do Jules Torres Santos Meireles e próprio Conner, dizia que estavam a cumprir princípios de uma justiça curricular que potencia a concretização de uma justiça social. E, por outro lado, juntando estes conceitos que as professoras têm usado, estava a dizer que os professores estavam a atuar como decisores curriculares, usando positivamente o seu poder de agência. Não é? Porque, assim, quando eu falei do modelo racionalista técnico, é porque elas, durante os diálogos, elas comentavam que elas tinham clareza do que fazer na série, embora elas apontassem as dificuldades. Com o ciclo, elas passaram a não ter mais clareza, por isso que elas tiveram essa iniciativa. Então, por que eu falei do racionalismo? Porque elas sabiam que era tudo arrumadinho. Elas sabiam o tempo certo de ensinar o conteúdo, de avaliar dentro daquele modelo da série. Quando passou para ciclo, isso já ficou uma areia movediça. Elas já não sabiam mais. Porque ao porem para ciclo, não determinava o que era. A ideia de ciclo tem esta ideia que nós ontem já falamos, que há ritmos diferentes e, portanto, ao fim de um ciclo, espera-se que tenham consigo. Mas na ideia de ciclo não tem o que é necessário por cada ano. Tinha, mas elas não entendiam a linguagem posta. Bem, vamos então avançar. Portanto, clarificando. Por outro lado, nós aqui também associámos o conceito de justiça social, a equidade e, portanto, no fundo, que relação tem a equidade com justiça curricular e com justiça social. E para isso eu trouxe uma frase do David Rodrigues que conceitualiza a equidade deste modo. Quem quer? Quer, Daniela? Posso? Consegue ver? Consigo. Equidade na educação significa que nenhum aluno é limitado no seu percurso pelo fato de ter uma condição ou situação de pobreza, por falta de capital de conhecimento para ter sucesso na escola, por causa da sua deficiência, pelo seu gênero e etc. Se não forem criadas condições verdadeiramente equitativas, o direito à educação permanece uma declaração formal, porque só existe direito se ele for universal. Rodrigues, 2014. Portanto, em síntese, como estamos a falar de equidade, no fundo, com estes slides, eu quis sistematizar algumas das ideias que aqui temos trazido. E, portanto, faça isso. Eu tentei fazer um esquema que mostrasse como é que relação estabeleço entre o conceito de justiça social e aquilo que fomos falando nas sessões anteriores. Querem olhar um bocadinho para o esquema e sugerir propostas de melhoria ou de interpretação? Como é que nós nos posicionamos face a isto? Eu relacionei, afirmei a educação como meio de transformação e de produção social
seja, não de uma mera reprodução social. Considerei a escola como um espaço promotor de aprendizagens cognitivas, mas também pessoais e sociais, e de desenvolvimento de autonomia e de emancipação. Considerei muito importante o incentivo claro que eu digo, o pensamento crítico também tinha, se fosse completado, de emancipatória, de autonomia, e que crie condições para que favoreçam a formação pessoal e social. Não estou aqui a pôr o cognitivo, mas eu acho muito importante o cognitivo. Até vou retomar aliás, vocês têm outra vez o Freire, que do ponto de vista da justiça curricular, promotora de uma justiça social, não levanta dúvidas, pois não? Digam o que disseram. E quando ele considerava que eram muito importantes os conteúdos, nomeadamente como pré-requisitos para outras aprendizagens. Quem não souber ler, escrever e interpretar, não pode, não é? E, portanto, há conhecimentos que são os conhecimentos prévios que são fundamentais. E, de facto, se calhar há outros que não vale a pena, ou que vão, como o próprio conhecimento vai evoluindo, eles também vão ficando desatualizados. Mas a verdade é que há um conjunto de conhecimentos e um conjunto de competências pessoais e sociais. Quando eu falo em competências sociais, digo o trabalhar em grupo, o defender a sua posição, o dialogar, etc. Nesse sentido, a justiça curricular ela tem um papel fundante na questão da mobilidade também do sujeito socialmente, né? Claro. O próprio sujeito aprendente, ele pode interferir na questão curricular. Né? Eu lembro de uma criança que ela chegou na escola e disse: professora, por que é outro exemplo assim que eu já dou cotidianamente, que é por que aqui as letras na escola eu vejo todas separadas e em casa eu vejo todas juntas? Aí a professora olhou para mim e disse: você acha que eu disse o que para ele? Eu disse: não sei, você falou o quê? Só que eu estava errado, eu estava trabalhando com as famílias silábicas e ele, olhando as embalagens dos produtos que os pais compravam, viam as palavras juntinhas, né? E aqui eu estava bá, bé, bi, bo. Então ele estava interferindo, Carmina, também na questão curricular, ele estava meio que suscitando. Então isso é fundante para a mobilidade do sujeito, né? E aí, professor, eu acho, quando na terça-feira você colocava a questão do conhecimento poderoso, aí entra a questão da língua portuguesa. Porque se a pessoa não lê, não escreve, dificilmente ela vai conseguir alcançar algum patamar. Porque a gente depende da escrita, depende da leitura. Então, tem que ser trabalhado. Tem conhecimentos que realmente empoderam a pessoa, não tem como. Portanto, de facto, é neste sentido. E, portanto, reconhecer que a escola, como comunidade educativa, tem esta responsabilidade social. Continuando, olha, eu que tinha agora aqui, mas acho que se calhar não vale a pena e vamos retomar outra ideia. Porque é o seguinte, um dos textos que eu aqui tenho, deixem ver onde é que ele está. Sim. É um texto que tenho aqui, o que está em inglês. Em Portugal a gente é obrigada a publicar em inglês, porque é obrigada a publicar para que os nossos centros de investigação tenham uma boa classificação. E dependendo dessa classificação, já perceberam que podemos ou não ter um programa doutoral, temos de publicar em revistas Scopus. Aqui é o sistema Qualis, mas em Portugal e na Europa Scopus ou o JCR. E, portanto, é evidente que algumas revistas, só há uma revista portuguesa, Scopus, por acaso a Currículo Sem Fronteiras é portuguesa, mas no fundo, por acaso, eu acho que ela é por pessoas do Brasil, que também é Scopus. Revistas brasileiras, há algumas Scopus. A Educação de Pesquisa, Cadernos de Pesquisa, Educação de Realidade, há para aí algumas 5.
Mas depois há muitas de língua inglesa, porque isto nós estamos a ser engolidos pela... E portanto nós temos de viver com estas contradições. E há um texto que é de uma ex-doutoranda minha, da Marta Sampaio, e comigo, em que ela utiliza um procedimento, aliás, quem quiser, eu acho que o texto é muito bom, embora eu seja coautor, mas acho que o texto é muito bom porque mostra um procedimento metodológico de mapeamento dos sentidos dos sentidos de justiça curricular. Esta doutoranda, eu não sei se aqui ainda não tinha conta, esta doutoranda, e eu acho que no primeiro dia falei um bocadinho, o que é que ela estudou? Ela pegou em duas políticas públicas portuguesas que recorriam a procedimentos de autoavaliação e estudou-as. Portanto, ela partiu do princípio, um pouco nesta lógica que nós também temos, que eu também tenho aqui, de certo modo indiciado, é que a existência de processos de autoavaliação permitem diagnosticar qual a situação e, portanto, permitem, face a essas situações que foram identificadas, encontrar uma forma de intervir que cumpra o princípio da justiça curricular e, portanto, indutora de uma justiça social. Este foi o ponto de partida. Pegando neste ponto de partida, fui estudar duas políticas públicas que em Portugal incentivam, promovem o desenvolvimento, obrigam, até posso dizer mesmo obrigam, a que as escolas desenvolvam uma cultura de autoavaliação. Pegou em duas políticas públicas. Uma foram os TEIP, os Territórios Educativos de Intervenção Prioritária, que já aqui falamos, que é aquela política pública que é destinada às escolas que têm muito abandono, que têm abandono escolar, ou insucesso, ou que são frequentadas por alunos com problemas sociais ou económicos graves, etc. E, portanto, é o ponto nessa política pública, que já também sabemos, essa política obriga a que as escolas concebam um projeto que depois a seguir é monitorizado tanto pela própria escola como externamente. E pegou também naquela outra política, que também falámos ontem, da avaliação externa das escolas, que tem como uma das intenções desenvolver uma cultura de autoavaliação. Para pegar nisto, para ver como é que estas políticas públicas promovem ou concretizam uma justiça curricular promotora de uma justiça social, a primeira coisa que ela tinha de fazer era clarificar o conceito de justiça social. E, para isso, utilizou um procedimento de mapeamento dos estudos de justiça curricular. E este texto indica claramente o procedimento metodológico seguido, que eu acho que não vou... eu por acaso aqui tenho só o download, mas que não é... mas que, no fundo, ela seguiu o critério que os estudos de mapeamento, eu não sei se vocês usam muito os estudos de mapeamento, ou como ponto de partida para o grupo de Caruaru, e ela, portanto, o mapeamento implica 3 fases: o planeamento, a execução e a análise dos resultados. Olá, e portanto, ela, o que aqui está enunciado não foi inventado por nós. Este foi seguir os passos deste procedimento. E, portanto, o planeamento obriga ao protocolo de mapeamento, que é uma definição das perguntas de partida, uma seleção de base de dados, uma definição das palavras-chave e dos critérios que utilizamos para incluir ou para rejeitar, neste caso... Esse é um estado da arte? Vocês fazem lá? O estado da arte, de certo modo, o mapeamento pode ser, sim
Estado da Arte não obriga, ou pelo menos na nossa intenção, não obriga a ter, a seguir um protocolo tão organizado, não é? Eu no Estado da Arte posso, não tenho de obedecer, por exemplo, a critérios de inclusão e de exclusão. No mapeamento, eu para dizer que o conceito de justiça social tem sido divulgado ou disseminado na literatura académica. Nós escolhemos, por exemplo, os artigos em língua inglesa e espanhola, publicados das revistas indexadas. Tem sido neste sentido. Eu, para isso, tenho que tornar muito claro todos estes procedimentos. E no Estado da Arte, eu pretendo fazer o ponto da situação, muitas vezes no Estado da Arte, por exemplo, se eu quero estudar o papel dos professores no currículo, eu tento ver o que é que já foi publicado sobre aquilo e, portanto, encontrar uma brecha que me permita assegurar que o que eu vou pesquisar é um conhecimento novo. E nos doutoramentos isto é imprescindível. No mapeamento não é essa a intenção. No mapeamento eu vou mapear para me servir de base os sentidos que eu identificar são os sentidos que eu vou, depois da minha pesquisa, aplicar e vou ver se continuam a existir aqueles sentidos ou se há sentidos novos. Não sei se foi claro. Depois, pronto, mas portanto eu não vou, e isto mostra aqui que nós utilizamos esta base de dados da Web of Science, e depois isto também mostra quantas revistas nós identificamos, utilizando os critérios de exclusão, isso rejeitou e, portanto, pronto, não é? Mas a questão do mapeamento não vamos aqui focar, porque até pode não ser necessário. E o que quis trazer aqui foi esta ideia, portanto, como é que, partindo daquelas duas políticas públicas, não é, analisou a presença, analisou a concretização, como é que identificamos a concretização de princípios de justiça curricular por motores de justiça social. Claro, e eu acho que até já falámos também aqui, que um processo de avaliação tem sempre presente aquilo que se chama da prestação de contas. E nesta prestação de contas, os ingleses e os americanos utilizam, a língua inglesa utiliza muito uma expressão que é o accountability. É de tal forma que nós em Portugal muitas vezes já nem traduzimos o accountability. E porquê que nós não traduzimos o accountability? Porque o accountability não é apenas, se eu traduzir à letra, eu digo prestação de contas. Mas o accountability, quando nós lemos esta literatura de língua inglesa, mostra que o accountability não é apenas a prestação de contas. É a prestação de contas e também a corresponsabilização. Aliás, eu acho que o Almerino Janão Afonso, que tem publicado, é um português, é um colega da Universidade do Minho, e que tem publicado, ele tem feito do accountability o seu objeto de estudo. E tem publicado muito em revistas do Brasil sobre esta ideia. E, portanto, quem quer agora ler, para não ser eu? Olha, hoje já temos outro elemento, mas como é que se chama? Tomás. Tomás? Então, Tomás, chegou a sua vez. A accountability e a busca da eficiência escolar são dois processos que afetam profundamente o desenvolvimento do currículo e da avaliação escolar. Por um lado, eles moldam a forma como as questões de justiça social são consideradas nas políticas educativas e, consequentemente, como os processos para alcançá-los são construídos e implementados. Olha, e o que nós estamos aqui a ler foi uma
conclusões deste estudo, não apenas do mapeamento, mas do estudo que permitiu tentar, que pretendeu ver como é que estas duas políticas públicas, a do STAPE e a da avaliação externa das escolas, concretizavam princípios de justiça curricular, promotores de uma justiça social, e que chegou à conclusão que, de facto, a accountability, portanto, a prestação de contas, mas também a corresponsabilização. E eu depois até queria que vocês tentassem, que me questionassem e que também se interrogassem, porque é que eu digo que, de facto, quando, ao analisar estas duas políticas públicas, não foi só a prestação de contas e até se optou por usar esta expressão em inglês naquele duplo sentido. Está bem? Bem, mas então, continuar. Por outro lado, o facto da... Vocês escrevem o facto. Sim, sim. Mas nós, como não usamos a palavra terno, Sim. não é? Escrevemos facto. Sem problema. Então lerei prestando a homenagem ao português de Portugal. Mas é só por causa, aliás, no acordo está isso definido, embora o acordo seja para ser destruído, mas não é em Portugal, foi contestadíssimo e está para ser, e eu acho que aqui também, não é? Mas, de facto, a justificação para vocês dizerem facto, e nós facto, é o facto de vocês terem para facto a utilização termo, não é? É por isso. Por outro lado, a verdade é que vocês usam o acordo ortográfico? Usamos. Sim. Somos obrigados a usar. Nós também. Olha, a Universidade, o intervalinho só, a Universidade de Porto mandou-nos dizer que em todos os documentos oficiais teríamos de usar o acordo ortográfico, mas ele foi muito, muito polémico. E por outro lado, por exemplo, o jornal diário que eu leio não segue o acordo ortográfico e não é obrigado. Então quer dizer que lá o problema ainda é maior, né? Porque Ainda é ainda não maior. houve consenso. Aqui acho que nós somos obrigados. Eles não. Mas então, de facto, Da procura da excelência, restringir Aqui a no reflexão Brasil, sobre né? questões relativas à equidade é, em si, esclarecedor do poder das agências econômicas no campo educacional. Por outro lado, se há alguns aspectos positivos sobre as ações de elementos externos nas escolas, ou seja, através do processo de avaliação externa, a maneira como as escolas desenvolvem as suas reflexões críticas é apontada como uma das melhores formas de realmente melhorar. Assim, tomando como referência os artigos analisados, o processo de autoavaliação e o investimento na formação dos professores, por meio da Agência de Justiça Social, são o principal caminho para alcançar uma pedagogia inclusiva que possa ser a base de ações mais orientadas para a justiça social e forte o suficiente para enfrentar pressões externas. e eu resolvi pôr aqui esta frase porque considerei que ela, de certo modo, sistematiza algumas das ideias que aqui dissemos. Apesar disso, continua a tal pergunta. Porque é que nós, nós no fundo, aqui continuamos a defender, eu acho que eu tenho dito que esta ideia da importância de uma cultura de autoavaliação. Mas a verdade é que essa cultura de autoavaliação vive com estas ações mais externas de uma avaliação externa. Não é? Porque é que e portanto inclusivamente, como nós falamos, as escolas que têm um projeto TAPE têm de prestar contas, têm de estabelecer uma meta, não é? Têm de prestar contas de quão próximos e quão afastadas estão daquelas metas com que se comprometeram. É daquela história, uma escola que, por exemplo, tem 50% de insucesso
A matemática, os alunos, estabelece como objetivo alcançável 35%. Ontem nós até dizíamos, os pais, quando ouviram isto, ficaram escandalizados. Como é que uma escola, no princípio do ano, vai admitir que chega ao fim do ano e que 35% dos alunos não vão ter classificação positiva a matemática. E de facto isto é difícil de compreender. A intenção era ser 100. Era ser 100% sucesso. A verdade é que aquilo era um objetivo alcançável que a escola estava a negociar com aquela política pública, porque é sobre isso que tem que prestar contas. Mas porquê que, apesar de tudo, nós apenas não dizemos prestação de contas e no fundo estamos a utilizar esta accounting? E não sei se há algum de vós. A Lívia, chegou a sua vez. Minha vez de ler? Não. Por que a senhora utiliza esse termo e não a prestação de conta? Então, não sei. Não imagino. Ô professor, não sei se vou chegar onde a senhora quer, mas lendo os textos, e hoje eu tive a oportunidade de ler um texto que fala de justiça social e que ele trata de uma abordagem feita no Sul, nas duas escolas do Sul, eu pude entender por que a senhora estava tão preocupada com a questão da contextualização e por que essa contextualização ela dava conta de um currículo, de não atender um currículo prescrito, mas de atender um currículo que olhasse para aquela realidade social e que as estratégias encaminhadas pelos professores dessem conta de avançar no ensino-aprendizagem daqueles alunos, tornando essa escola num processo de equidade inclusiva. E aí, nesse processo, por que talvez a escola, aqueles programas TAPE que colocou dentro daquelas realidades, elas precisam prestar contas, porque nelas foram investidos grandes pessoas, psicólogos, ou tantos orientadores, tantos outros, que vieram somar aqueles professores para que eles pudessem ampliar, né, o processo de ensino-aprendizagem desses alunos. E aí, então, eles precisam prestar conta disso, porque eles precisam prestar conta, porque foi garantido a esses alunos o direito de participar de um currículo que olhasse para a realidade deles e que ampliasse a aprendizagem deles e políticas públicas garantiram isso. Então, acho que por isso que eles precisam prestar conta, pela aprendizagem, pelo que foi investido, pelo capital humano. O capital humano não é. Está excelentemente bem interpretado, Ivana. Mas nesse caso nós escreveríamos a prestação de contas. Quando nós utilizamos accountability, estamos a dar aquele sentido. A prestação de contas eu tenho que prestar contas face a alguém externo, ao Ministério, a quem me deu aquilo, etc. Não é? Pelas razões que a Livânia referiu. Mas, simultaneamente, também promove este comprometimento, esta corresponsabilização pessoal. E é esta ideia da corresponsabilização social, da corresponsabilização, que estamos aqui a pretender. Claro que eu estou a entender, eu estou a interpretar a corresponsabilização pessoal num sentido muito positivo. Nós ontem dissemos que ela também, que quando eu me estou a corresponsabilizar por conseguir aquilo, sou eu, e, portanto eu estou-me a comprometer e também às vezes passam-nos para nós responsabilidades que se nós não tivermos condições e, portanto, nesse caso já não estou a ver num sentido tão positivo. Mas quando eu falo da prestação de contas, como está muito associada esta ideia economicista, tem uma conotação não muito positiva, não é? Quando eu falo numa corresponsabilização em alguma coisa que sou eu que decido, digo ali, me comprometo e depois a seguir me empodero, aí a conotação já é mais positiva. E precisamente o conceito de accountability tem esta dualidade, não é? Mas, Carlinda,
Deixa eu fazer ajudar, ou então se me ajudar a entender sobre essa conta mesmo. Aqui no Brasil, quer dizer, em 2017 eu concluí uma pesquisa com aluna de graduação, por ocasião do curso de pedagogia. Ela estava fazendo estágio no Tribunal de Justiça, o TJDF, Tribunal de Justiça do Distrito Federal. E como aluna de pedagogia, ela foi para um setor que eles deram o nome de justiça restaurativa. E a proposta era estudar no DF como intervir, como levar essa justiça restaurativa para dentro das escolas. Essa experiência ela já acontece no Rio Grande do Sul, no Espírito Santo. Não sei se o que você fala das duas escolas são as mesmas escolas que a gente estudou. Nessas escolas do Rio Grande do Sul, a justiça restaurativa ela já é bem forte, tanto é que tem muita publicação, muitas pesquisas já realizadas. Aqui no DF, acho que a pesquisa que aconteceu foi a nossa, né, sobre essa justiça restaurativa. E a nossa preocupação era porque a intenção deles era entrar na escola e ocupar a escola como se fosse um posto da justiça e ali ia resolver os problemas que nascessem na escola, que era da comunidade, digamos assim, né? E para nós era um estranhamento muito forte, ainda é, porque como é que essa justiça restaurativa, que eu penso que é um pouco dessa justiça social que você está colocando aqui, entra na escola sem fazer parte do currículo, não é? Então é como se fosse um estranho no ninho, sem necessariamente essa comunidade saber da importância disso para dentro da escola. E pelo objetivo do projeto, na verdade era quase como... Era um espaço que é uma extensão do juizado que iria estar ali para assumir as questões que nascessem ali no ambiente da escola. Me deixou muito preocupada porque normalmente a gente sabe lidar, faz parte do currículo, sabe lidar com isso. Mas para um ente, né, um terceiro, uma pessoa, um grupo estranho entrar ali com servidores que não necessariamente fazem parte daquele coletivo, tentar restaurar, que para o conceito de justiça restaurativa é diferente de justiça restritiva. Como é que eles iriam restaurar a justiça ali dentro da escola sem necessariamente fazer parte do currículo? Né? Por isso é que ainda há bocadinho estava a dizer que nós, como profissionais da educação, como professores, como educadores, compete-nos, nesta responsabilidade social, de concretizar um currículo que concretize princípios de uma justiça curricular, ou seja, que cumpra o princípio da equidade, da igualdade de oportunidades, que pode ser promotor de uma justiça social. Mas claro que não somos só nós, não é? Aliás, a escola, o Novo até utiliza uma expressão que diz que a escola está a transbordar, há um transbordamento de funções que são atribuídas à escola. E se nós aceitarmos que somos nós, escola e educadores, os únicos, ou os que temos maior responsabilidade de construir uma sociedade mais justa, as nossas funções ainda mais transbordam. Aliás, o Novo, quando fala deste transbordamento de papéis que são atribuídos aos professores, é porque nos são atribuídos. Contrariamente ao ensino tradicional, que atribuía a função ao professor de matemática, de ensinar e fazer aprender a matemática. Um professor de biologia, ensinar e fazer aprender a biologia. Hoje, um professor não tem apenas a função de fazer aprender os conhecimentos do domínio da disciplina a que está vinculado. Tem
de conhecer o meio, tem de ter em conta os pontos de partida diversificados dos alunos, tem de ser configurador de currículo, tem de atender a todas as demandas, a muitas demandas sociais. Apesar disso, não é o professor sozinho que faz tudo. Aliás, devo até dizer que até já começa, pelo menos em Portugal, começam a surgir alguns discursos que recomendam, portanto, há uns anos atrás era romper com esta ideia de que o professor de uma determinada disciplina só tem de saber daquela disciplina e tem de a saber ensinar e de a fazer aprender. Isto representou uma alteração enorme nesta concepção do professor. E hoje em dia, o transbordamento de função, de papéis que são atribuídos aos professores, estou a utilizar uma expressão do António Novo, até já começam a surgir alguns movimentos que lembram que o professor não pode ser desviado também da sua função de ensinar e de fazer aprender aquela disciplina. E, portanto, obrigada, porque com isto de facto, nós temos também, apesar de tudo, de pôr alguns limites, e de como realmente a educação é atravessada por questões sociais, ela tem uma forte dimensão social, reconhecemos, ou eu reconheço, que a escola e a educação têm de ser um fator promotor de uma mudança positiva da sociedade, de uma sociedade mais democrática, mais inclusiva. E, portanto, o nosso papel é cumprir estes princípios de equidade, ou, usando as expressões destes autores, estes princípios de justiça curricular, que sejam, que contribuam para essa justiça social. Bem, em síntese... Então, Carlinhos, só um minutinho. Sim. Aí ficou mais claro para mim, aquele dia quando eu perguntei sobre a questão de como trabalhar os conhecimentos poderosos, se na realidade os indivíduos, os sujeitos lá, eles não produzem a própria comida, nem têm acesso à tecnologia, ou seja, quando você pensa nisso, você pensa na questão das identidades, né? E aí a Lívia trouxe um texto seu que falava da importância de se trabalhar os contextos. Aí você traz um outro aspecto que é mais fundo, que acho que tem mais a ver com essa reflexão no sentido de que, na realidade, você não só contextualiza o conhecimento. Né? Na realidade, o professor, nesse sentido aí, ele tem um papel de aprofundamento naquela cultura escolar, né? E aí eu acho que é mais no sentido mesmo de encontrar essas identidades para fazer esses links, né? Tá? Para que o indivíduo que está com um determinado conhecimento lá da sua própria cultura, ele possa acessar conhecimento de outras culturas. Carlos, o que nós falamos da primeira terça-feira é que é o conceito de bilinguismo cultural, que já sabemos que o bi é só por uma metáfora, pressupõe precisamente isto, o reconhecimento, mas também o reconhecimento da minha cultura de origem, e também conhecê-la, não é só reconhecer, é reconhecer e conhecer, aprofundar, mas simultaneamente existir a predisposição e a criação de condições que permita reconhecer e conhecer outras culturas, outros conhecimentos, outros valores. E lembram-se que o Tiago, na altura, até nos trouxe esta ideia não na ideia de um currículo turístico. Aliás, eu aproveitei a intervenção dele para meter a expressão de usa, não é minha, mas eu gostava de ter sido eu a usar essa expressão, do currículo turístico, porque eu acho que essa expressão traduz muito bem esta ideia quando esta expressão foi Tiago diz, e depois é apresentado lá não sei quantos, com a espada. E essa é uma lógica contrária a este procedimento de uma educação fundado ou concretizado a partir
da ideia do bilinguismo cultural, porque essa é do currículo turístico que apenas ninguém se conhece, apreende-se as outras culturas apenas pelos seus adornos externos. Pelo contrário, promove, ou pelo menos favorece, a distinção entre nós e os outros, porque mostra aquilo que nos distingue e não aquilo que nos aproxima. Ou seja, nesse sentido, então, essa contextualização, o sentido desse entendimento curricular, nessa perspectiva que está levantando, é mais no sentido quase que etnográfico, né? De você estar imerso naquela cultura. Nós já tivemos até um projeto que se chamava Contextualização do Saber, que era precisamente esta. Repetindo, já sabem que em Portugal existe um currículo, a tradição é de um currículo escrito, nacional, igual para todos, igual para todos, e esta ideia que é de tamanho único e pronto a vestir, e portanto nós tivemos um projeto que, o que é que nós fizemos nesse estudo? Fomos às escolas do ensino médio, não era o ensino secundário, que tinham melhores classificações, e fomos tentar ver se essas escolas tinham melhores. Tenho de voltar ao princípio. Nós tínhamos como princípio de partida a ideia que contextualizar o currículo, ou seja, dar sentido ao currículo. A Lívia, uma vez, na terça-feira ou uns dias, até chamou a atenção para isto, dar sentido ao currículo favorece a criação de condições de aprendizagem para todos. E, portanto, tendo esta ideia como ponto de partida, nós fomos ver as escolas do ensino médio que estão melhor colocadas nas classificações dos exames nacionais, recorrem a procedimentos de contextualização que justifica que os seus alunos aprendem melhor e, portanto, também são mais bem-sucedidos nos exames, e fomos fazer este estudo. O que é que nós nos deparamos? Deparamos com aquilo que eu também acho que disse logo na primeira terça-feira, que o Henri Giroux diz que a escola é cheia de contradições. De facto, aquelas... Vocês ao pronunciarem depois como é que dizem? De fato. De facto. Não tem ser. Não tem ser. Mas então, eu tenho que chegar lá a falar para E lá retirou-se? Lá retirou-se? Não, lá tem o ser. Lá tem. Mesmo no Iguatu? Não é? Lá tem. Não é? Bem, mas então, eu vou usar outra expressão. Nós fomos essas escolas e constatamos que aquelas professores, por um lado, tentavam dar sentido e significado àquilo que pretendiam que os estudantes aprendessem para serem bem-sucedidos nos exames, mas simultaneamente usavam este procedimento com aquilo que já falámos ontem, a tal do treino e da preparação para o exame. Na realidade, você estava só preparando para as avaliações externas. Como? Nesse sentido, a preocupação dos professores é preocupar com as avaliações Claro, externas. é aquilo que temos. Bem, mas então, para avançarmos, porque eu acho que estas frases também sistematizam, e acho que até podíamos ler mesmo, porque eu acho que elas sistematizam. Quem lê, Maria José, consegue ver daí? Eu acho que não. Eu mesmo com óculos aqui, eu também. Então quem se oferece? Quer? Penso mais próximo. O lugar da justiça social nessas duas políticas. Já sabem que são aquelas tais duas políticas do tempo e Nessas duas políticas educativas está diretamente relacionado com a forma e a estrutura que os processos de autoavaliação, enquadrados em discursos de accountability, assumem.
Através da autoavaliação, é possível envolver os atores das escolas na diversidade de situações que as caracterizam e transformar a visão de compensação das aprendizagens de alunos considerados deficitários em ações que encarem as diferenças não como déficit, mas como um espaço privilegiado de produção de conhecimento construído coletivamente. Dito por outras palavras, é necessário problematizar e definir os processos e formas que as medidas de compensação assumem para que elas não se afastem de uma justiça social que tenha em conta as especificidades dos pontos de partida para com eles trabalhar. Olha, a questão da compensação, das medidas compensatórias, nós nunca falamos aqui, pois não? É que associam esta ideia das medidas de compensação. Nossa ideia? Sim. Quer? Eu estava aqui tentando ler, né, assim, elaborando, porque assim, a medida de compensação geralmente é um facilitador, né, assim, eu vou te compensar por algo que você não conseguiu, mas não é uma compensação valorativa, qualitativa. Seria uma compensação para facilitar e às vezes não promover, né, a atividade. Aí eu queria entender esse termo, se é o mesmo compensatório que a gente talvez tenha aqui, né? O termo é pejorativo para nós. Para nós é muito pejorativo. Porque as medidas de compensação pressupõem que existe um conhecimento poderoso, isso é que sim, e que existe um conhecimento que não é poderoso. E, portanto, que aqueles que têm uma cultura de origem, uma experiência de vida mais afastada deste conhecimento poderoso, estão em déficit e, portanto, têm de ser compensados. E, portanto, este não é o princípio de uma comunicação, de um diálogo, de uma interação, de um diálogo intercultural. E principalmente um reconhecimento do saber do outro, né? Que o outro também tem. Que o outro é sempre olhado como déficit, como deficitário naquela forma de expressão. Por exemplo, é verdade, como já vi, não sou muito focada no trabalho. E, portanto, é verdade que eu não quero que aquelas crianças do meio rural que falam do ponto de vista gramatical de uma forma incorreta, eu não quero que elas continuem a falar assim. Eu posso entendê-las, até posso não as humilhar, não as considerar que elas estão a fazer mal, mas a verdade é que tenho de criar condições para que elas utilizem uma linguagem que é socialmente reconhecida. E, portanto, quando eu olho para esta forma de expressão, e eu, de certo modo, se eu olhar que ela é deficitária, eu tento mostrar que existe outra construção gramatical e, portanto, claro que mas por outro lado eu não quero, isto mostra este conflito, eu não quero que ela fique imersa naquela forma de expressão, porque senão ela vai se sentir bem na escola, mas no fundo na sociedade ela vai ser excluída. Tem um exemplo muito bom para inserir nessa discussão, que é o trabalho da Simone. A Simone trabalhou com ProEite. ProEite é um programa de educação integral, que é, digamos assim, uma segunda proposta de educação integral, uma outra proposta de educação integral dentro das que já existem no Brasil, né? E o DF implementou essa proposta do ProEite. Aparentemente ainda se configura, até bem pouco tempo se configurou como projeto, agora já virou programa, né, Simone? Mas o que eu converso muito com a Simone é: o Estado parece muito bonzinho quando ele traz esse projeto com a visão de integrar a comunidade mais carente à escola, e com isso ele vai promover a autonomia e a emancipação, né?
quando vai investigando o pulo do gato, é exatamente quando a gente investiga a prática dos professores, pelos discursos deles, é claro, e a gente percebe que esses professores, mesmo com toda a ideologia que o Estado quer passar com esse programa, eles conseguem promover essa autonomia e essa inclusão. Então o Estado acaba se decepcionando, porque a intenção não era exatamente chegar nesse ponto, né? Mas pela via dos professores, pela coletividade dos professores, eles conseguem provocar essa autonomia e essa emancipação. E ainda por cima com a parceria da família. Mas o discurso oficial não é de emancipação, não? O discurso do programa? Entre aspas. Porque aí, quando ele diz assim, quando ele diz que é emancipar, é para tirar a criança da rua, né, Simone? Aliás, ontem a Simone tinha dito, se em Portugal não havia uma coisa semelhante. E há, nós chamamos, e também para tirar, para constituir uma forma de apoio às famílias que, portanto, as escolas do ensino fundamental funcionam ou no turno da manhã ou no turno da tarde. E então o que é que as escolas oferecem? As escolas oferecem, promovidas pelo Ministério, o que nós chamamos de atividades de enriquecimento curricular. E, portanto, aquilo que vocês, não é bem a vossa escola integral, mas nós na gíria até usamos escola a tempo inteiro, porque ela acaba por funcionar em 2 turnos. E o que é que se oferece? De certo modo, isto é uma medida de compensação. Aliás, como os tapes são uma medida de compensação. Mas precisamente pelas práticas que depois se concretizam, esta medida de compensação pode porque compensa, falando desta medida, desta política do que nós chamamos de escola a tempo inteiro, que é a possibilidade das crianças do ensino fundamental estarem na escola de manhã e de tarde, de manhã cumprindo aquele currículo que é previsto e à tarde com o que nós chamamos de atividades de enriquecimento curricular e que correspondem, cada escola pode oferecer, como, por exemplo, atividades das expressões artísticas, psicomotoras, musicais, este estilo de atividades. Este tempo de permanência na escola não é obrigatório. As crianças, as famílias podem optar por estar ou não. As famílias, para todos. As famílias que oferecem a ginástica, a música, o balé, não é? Já no PROET já é obrigatório. Já tem. Como? Mas já no PROET já é obrigatório. As atividades são obrigatórias. É que eles chamam de Em Portugal é para todos. Mas é obrigatório se tiver. Se não tiver, não tem como obrigar. Só tem 4 nacionais. Mas em Portugal é para todos os que queiram. Mas não pensa que também foi muito, que também levantou problemas. E levantou problemas precisamente, e por isso é que ganhou esta gíria escola a tempo inteiro. Porque é uma medida de compensação para as famílias que não podem oferecer este estilo de atividades, são a escola. É verdade, é que depois muitas, é uma medida de compensação, mas simultaneamente eu não a olho num sentido pejorativo, porque é a possibilidade de aquelas crianças terem acesso a atividades que as suas famílias nunca lhes poderiam permitir. Por exemplo, os territórios educativos de intervenção comunitária são uma medida de compensação. São para aquelas escolas que têm aqueles problemas. Apesar disso, tal como o professor Otília disse, através do projeto que as escolas constroem, podem transformar aquela medida que é compensatória, não é? Porque é para aquelas escolas, como uma forma de promover uma justiça curricular. Apesar de, ao ser uma medida compensatória,
provoca aquilo que a Daniela ontem dizia, ou anteontem, já não lembro, mas acho que era ontem, quando dizia que depois estas escolas são consideradas as escolas com problemas e, portanto, uma família que atribua importância à escola vai procurar uma escola. Tal como uma família que possa oferecer atividades de balé, de música, não vai deixar a criança e, portanto, as crianças que ficam nas atividades de enriquecimento curricular, de certo modo, são crianças de um determinado grupo social e cultural. E, portanto, eu, no fundo, eu queria dizer de uma forma, eu sinto que nas mensagens que estou a passar, estou sempre nesta ambiguidade. Deixa eu só fazer uma pergunta. Mas estou nesta ambiguidade porque é verdade. E, portanto, eu não quero mostrar que isto porque isto mostra sempre as vantagens e as desvantagens. Olha, ainda por cima, eu devo dizer que estive no grupo quando se falou, quando apareceu esta medida da escola a tempo eu estive no grupo que criticou esta medida. Por causa dela ser uma medida compensatória. E porque era o próprio discurso da medida utilizado isto. Portanto, ela já empurrava para quem fosse escolher ficar na escola, não era obrigatório, mas quem escolhe. E hoje, eu não estaria no grupo dos contestatários. Estaria no grupo de aproveitar esta situação na sua, com uma estratégia, exatamente. Como uma tática, vamos usar assim. Aliás, porque eu própria reconheço que muitas escolas construíram isto e muitas crianças, no fundo é que ela tem acesso à música, que de outra forma não tem. E aí a minha pergunta, por exemplo, nesses processos de autoavaliação, se os professores conseguem, por exemplo, aprofundar uma percepção do próprio currículo, do currículo deles. Só me faz perguntas difíceis. Por quê? Eu queria. É nesse sentido de na medida. Olha, nunca mais faço. E você se apropria. Quer que eu diga? Eu queria dizer, consegue, mas não conseguem todos. Porque aliás, eu já disse, se não fossem professores, eu estava a dizer aqui que sim. E a sentir que estava a mentir. Mas estava a dizer que sim, para dar aos professores uma imagem muito positiva. Mas infelizmente não é verdade. O Tiago ontem, quando dizia, a propósito do que a Maria José contava, mas há pessoas que de facto não fazem, portanto até é bom que sejam obrigados. E portanto, e é verdade, quer dizer, mesmo quando eu estou a dizer, eu estou a defender, e eu acho que durante estes dias defendi muito esta ideia, e nos textos isso nem se fala, está mesmo a defender, esta ideia dos professores como decisões curriculares e como agente, e como usando a sua agência. Mas eu tenho de reconhecer que para alguns professores eu prefiro um currículo prescrito, feito à prova dos professores, porque de facto, senão eles fazem aquilo que aqueles professores bem intencionados iam fazer, que era pôr, obrigadíssimo, eu já estava a desfazer de manhã, que é pôr para aquelas meninas, como elas iam, só aprender a cozinhar e a costurar, não é? E portanto iam contribuir para as guerras. E portanto, deixa aberta a porta, que circula o ar. E por isso é que me faz esta posição, que é de empurrar, sabendo que quando o empurrão, eu tenho usado, até chegamos a esta questão, quando o empurrão é muito grande, eu não adiro e, portanto, se eu empurrar alguma pessoa, o empurrão é tão grande que ela cai. Mas quando é um empurrãozinho,
compromete, não é? Portanto, em síntese. Professora, posso fazer só uma correção? Eu fiquei pensando, quando a senhora falou nos encontros nossos anteriores, a senhora falou assim, que estava lendo um documento e o documento era de Portugal, e aí a senhora falou, mas que esse documento que eu estou vendo é um documento brasileiro? Acho que era alguma coisa relacionada ao currículo, enfim, que a senhora falou que há uma semelhança muito grande entre os documentos nossos e de vocês e tudo. E aí eu fiquei imaginando, se os nossos documentos são tão parecidos, de certo modo, documentos, legislações são parecidas, principalmente essa questão do currículo, são semelhantes, pelo menos a ideia central, a filosofia que se propõe, se são parecidos, então por que a nossa educação, em alguns pontos, elas são tão distantes, né? E aí eu dei uma olhada nos textos da senhora, teve um texto que falou sobre aquele programa implementação do currículo que teve em 2017 e 2018, em que cada escola estava dando seu poder a cada escola para que ela decidisse como construiria seu currículo. E aí a gente sempre faz aquela analogia, lá e aqui, como que tem algum programa nosso que é parecido, como é que funciona. E com a fala da senhora hoje, eu percebi que esse processo de autoavaliação, e que a senhora até fez a pergunta qual a diferença desse actuality, né, e do prestação de contas, e eu percebi que essas temáticas que são abordadas lá é um pouco que se difere da gente aqui. E aí eu lembro também de uma fala da Anne-Marie, que é uma professora de Paris, que falou pra gente, da França, que falou que a educação brasileira ela é muito voltada para o aspecto emocional, e o que diferenciava deles era muito voltado para o aspecto cognitivo. E eu acho que de Portugal é o meio entre os dois. Vocês pegam um pouco do nosso lado emocional e um pouco do cognitivo deles. Só que a grande diferença para mim, eu queria ver se eu estou correta, a grande diferença nossa para Portugal, eu acho que quando faz essas medidas de conscientização, que a escola é um espaço de transformação social, em Portugal há um aparato fora da escola maior do que o nosso. Então a gente tem essa consciência na educação brasileira que a educação é algo transformador, que pode proporcionar essa justiça social. Porém, como a senhora falou, a escola não está só nisso, não é um processo, não é uma entidade solitária nessa justiça social. E o que eu acho que Portugal, vocês têm um suporte maior nas outras esferas. Olha, eu acho que até já falei disso. A Secretaria de Educação de Maceió teve um projeto de autoavaliação de escolas. Aliás, não havia avaliação externa, é mesmo só de autoavaliação, porque em Portugal a autoavaliação convive com uma avaliação externa. Mas na rede municipal de Maceió, a Secretaria de Educação criou um projeto, que tem 2 anos, que é de desenvolver nas escolas uma cultura de autoavaliação que seja promotora de uma concepção de avaliação da aprendizagem. Eu até já disse que as diretrizes curriculares chamam-se municipais da Secretaria. O livrinho até tem como título Avaliação para a Aprendizagem. E segundo me disseram, portanto, este projeto começou com algumas escolas, houve um primeiro ano que foi, as escolas foram convocadas para apresentar a ideia, depois algumas escolas aderiram, outras foram empurradas. A Secretária de Estado achou que aquelas que ficavam numa comunidade mais problemática empurrou-as a aderir, e ano passado, em dezembro, as escolas apresentaram o que tinham conseguido. Segundo me disseram, segundo uma mensagem que eu recebi, está a transformar-se numa política pública da rede brasileira. Portanto, isto também, o Brasil é muito grande e isto muda. Em Portugal, eu não sei se há essas diferenças que a Lívia identificou, o que eu sinto é que em Portugal nós preocupamos, como digo nós, há uma preocupação muito grande dentro da direita, da esquerda, do centro, toda a gente, por uma linguagem politicamente correta. Em Portugal, neste momento,
Eu ouvi o debate da Câmara dos Deputados. Em Portugal, eu não acredito que houve. Podem pensar, mas não dizem. Realmente é politicamente correto. É muito forte. Entrou muito, é muito forte. E, portanto, os nossos discursos, mesmo quando eu digo numa época de retrocesso da educação, não pensem que os discursos políticos que eram retrógrados. Havia os deslizes, eram nas medidas, mas eram justificadas sempre numa linguagem politicamente correta. E, portanto, isso é que nos distingue. Por outro lado, a verdade é que eu também acho que provavelmente em Portugal é tudo mais fácil. Eu ontem vi na televisão, num canal brasileiro, o canal E, não tem um canal E? Tem, canal Sim. Uma conferência sobre, uma conferência excelente, pela tecnologia que usava e pela mensagem que usava. Um pouco era uma sobre a questão mundial. Ele analisava, o conferencista, que pelos vistos até era médico, deve ter sido médico, analisava a situação dos países mais pobres e como é que o mundo está a mudar e o que é preciso. O conceito de justiça social estava ali completamente presente. Aliás, é uma conferência excelente. Eu não falava do Brasil, mas falava, por exemplo, de Moçambique, e Moçambique, como é uma ex-colónia portuguesa, diz-nos muito, e para além disso, como o Cabo de Moçambique, diz-nos muito. E ele mostrava como é que o mundo pode mudar. E eu ali vi a questão dos objetivos alcançáveis, Tiago, que nós, dos objetivos alcançáveis. Mas, portanto, é para dizer que, de facto, é assim. Não sei se é tanto emocional, mas em Portugal nós também somos menos, mais próximos, não é? Tudo é mais próximo. E, portanto, eu acho que também este comprometimento, não vou dizer ao Carlos, que todas as escolas têm uma cultura de autoavaliação promotora, de facto, que identificam corretamente o diagnóstico da situação, que em face disso escolhem, decidem um projeto curricular adequado para aquele contexto e que depois a seguir que ele gera melhorias. Não posso dizer. Isso de uma forma consciente. Não. Mas reconheço que muitas situações eu no outro dia estou a fazer um estudo para a Gulbenkian e fui a uma escola situada num bairro social cheio de problemas, onde a questão do tráfico de droga é muito mais. E, portanto, muitos daqueles jovens têm os pais presos, etc. E quando tem uma diretora excelente, aliás, aquela história que eu contei ontem é dessa escola, que relativiza tudo isto e leva, ela, por exemplo, que relativiza tudo e de facto tem uma forma de atuar muito adequada para aquele contexto. E eu enganei-me na porta, entrei por uma porta contrária e, portanto, tive de passar pela escola. E perto dessa escola, um bocadinho longe, existe um daqueles colégios privados frequentado fora do bairro, mais longe, frequentado pela elite. E eu, quando lá cheguei à sala dela, disse, até chegar aqui, eu parecia que estava no colégio do Rosário, porque os miúdos estavam sentados na escada, afastavam-se e diziam obrigada a eles. Não tem porquê. Consegue? Muito bem. Portanto, era claro que estes miúdos que tinham este comportamento social que eu fiquei deslumbrada, a seguir andam a bater-se uns aos outros numa violência enorme. E, portanto, as escolas são estes locais de contradição, mas pelo menos aqueles jovens, crianças e jovens, vivem naquele cotidiano escolar algumas situações que, de facto, que mostram que é possível viver-se de outra forma. E eu acho que em Portugal é muito isto que se faz. Ora, em síntese, embora eu tenha aqui uma
E eu acho que o que porque no fundo isto vai defender aquilo, eu trouxe um texto para legitimar aquilo que tenho defendido, que é um pouco isto. O estudo realizado permitiu-nos reconhecer, portanto isto pode não haver unanimidade nas ideias, mas eu reconheço que é muito importante que esta regulação, que a função regulatória, que este empurrãozinho, que esta pressão, eu reconheço que ela é positiva. Portanto, eu digo que o estudo realizado por as minhas colegas da UERJ, matam quando eu digo isto, mas eu a seguir mato-as a elas, e portanto nós somos muito amigas, e elas são muito Foucaultianas, muito do atual Rida e do Papa. Portanto, nós andamos sempre nesta discussão, nós somos muito amigas, porque eu reconheço que o estudo realizado permite-nos reconhecer a importância de olhares externos, mas a conviver com olhares internos. Não é no sentido da prescrição, é no sentido deste diálogo, bem como a necessidade de instituir processos de avaliação e monitorização que promovem uma reflexão contínua numa instituição escolar. Contudo, lá está, em cima de tudo, reconhecemos igualmente que o potencial destas práticas muitas vezes se perde na máscara da neutralidade e de um racional neoliberal, é verdade, que condiciona e determina formas de agir, que são os exames, a prestação de contas, tudo isto que nós dissemos, que se focam em provar resultados, partindo do princípio que naturalmente se melhoram as práticas. E nem sempre isto acontece. Portanto, reconhecemos a necessidade de pensar e de repensar formas alternativas de conceptualizar processos de accountability através de formas mais locais e democráticas, de pensar quer a avaliação externa, quer a autoavaliação das escolas. Para isso, a formação de professores e das lideranças escolares orientada para a justiça social na nossa ótica é fundamental. Da mesma forma, a existência em todas as escolas, e não só nas escolas STEM, que são estas escolas destes grupos, destes promotores, destes espíritos externos, destes amigos críticos, utilizando a expressão do António Bolívar, destes promotores de desenvolvimento, são essenciais, como apoio à organização de dados que estimulem olhares transversais e comprometidos com as situações. E, no fundo, eu acho que isto se sistematiza. Se estiverem de acordo, nós ficávamos aqui.